Fala turma, levantamos para vencer, bora para mais um Clube 5 AM, isso aí, na melhor quarta-feira dessa semana, estamos aí na M2 hoje, chimarrãozinho bombando já. E tocando ficha no livro comentado, que livro? Casamento, Filhos e Negócio, é o meu terceiro livro e confesso que o principal de todos, porque ele tem a ver com o tripé da nossa sociedade. O casamento bem-sucedido, ele é a maior força da natureza. Não há nada mais poderoso do que a união entre um homem e uma mulher. O treinamento de filhos é essencialmente importante para o desenvolvimento do nosso futuro, da nossa sociedade. E quem falhar nisso vai estar prejudicando em muito as próximas décadas. E negócios, né? Que não existe nada que não passe pelos negócios. Ah, mas eu sou funcionário, mas tem que trabalhar no negócio de alguém, né? Desde que o mundo é mundo, existem os negócios, né? Troca aqui, mercadoria, troca serviço, produto. São negócios, cara, são negócios. Claro que hoje está industrializado, hoje está digitalizado, hoje está em outros padrões aí, né? De modernidade dos negócios. Mas os negócios sempre modelaram a sociedade. Então, esse livro vem como um guia prático para que realmente nós possamos ter um norte, né? Ter um bom desenvolvimento na nossa vida, nossa casa, nesses 3 pilares, e também possamos contribuir de forma relevante e de forma construtiva, de verdade, né? Contribuir de uma forma construtiva para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Aí, Michael, seja bem-vindo, levantamos para vencer. Tá te puxando, né? Tu tá com gestão do tempo em dia. Isso aí, meu. E nos ajuda a ter esses compromissos de manhã cedo, né? Eu sei por mim. Tô estudando, tô fazendo um monte de coisa aí também de manhã cedo que antes de recomeçar o 5 AM tava mais devagarzinho. É bom ter esses compromissos. Vamos para cima. Hoje nós vamos falar sobre mesada. Finanças, né? Nós estamos no capítulo Treinamento de Filhos e hoje a gente vai falar sobre o assunto finanças. Na página 93 tem um item chamado mesada. Já vou entrar nesse assunto aí. Dar bom dia pro Tiagão, grande corretor, o cara que vai vender a casa, o empreendimento Gênova. Meu, tá praticamente pronto lá. Últimos detalhes. Esperamos esse mês fazer o evento de lançamento dele, do imóvel. Acredito que saia esse mês, até o final do mês. Estamos organizando isso, se não, no máximo começo do mês que vem. Está praticamente pronto. Vamos lá então falar um pouquinho sobre finanças no treinamento de filhos. Isso eu curto demais, porque eu curto o assunto finanças. E na área de treinamento de filhos, quando junta, top. É meu laboratório. Tá nas minhas mãos, né? Eu que domino aquele ambiente ali. E eu curto demais treinar as minhas filhas no ambiente de finanças. Então, quando a gente fala de mesada, nós temos duas vertentes que eu apresento no livro. Existe muito mais, né? Mas 2 bem claras que eu apresento são referências a nível nacional. E deixo claro assim para cada um interpretar e decidir por onde achar melhor conduzir isso. Eu depois dou a minha opinião, a minha expressão de como e a minha prática, né? Como a gente desenvolve isso aqui em casa, tá? Então a primeira referência é o Gustavo Cerbasi, que é a nível nacional, um educador financeiro e realmente tem muito mérito e instrui muitas pessoas, tem treinamentos, tem know-how para falar sobre isso. E ele é um cara que defende a mesada no desenvolvimento das finanças do treinamento de filhos, né? Para que eles possam ter aquele valor e a partir desse valor, vamos dizer aí, R$100 por mês, tá? Eles possam desenvolver uma gestão desse dinheiro para que possam tomar decisões e entender sobre o valor do dinheiro e fazer aplicações, custos e tal. E é muito legal isso, porque é uma baita de uma ferramenta usar a mesada na gestão. Já João Kepler, que é uma outra referência aí na parte de finanças a nível nacional,
porém com uma pegada um pouco mais arrojada na área de investimentos e de desenvolvimento financeiro. Ele também tem 2 livros que ele escreveu sobre educação de filhos, né? E ele traz bem forte essa questão, que é de não ter mesada, para que as crianças, né, os filhos, os adolescentes que sejam, não tenham a sensação de ter um fixo garantido, porque essa é a cultura nossa. Estou dizendo pelo menos a minha, que eu vim, né? Que era ter um emprego, tem que ter um emprego. Deus me livre de ficar sem emprego. Eu me lembro as reportagens do Jornal Nacional, do Fantástico, quantas pessoas estão desempregadas. Eles iam lá e entrevistavam as pessoas. Estou há 1 ano desempregado, estou há 2 anos desempregado, estou há 5 anos desempregado. Eu olhava, me lembro de adolescente, eu olhava e pensei, nossa, cara, pensou ficar 2 anos desempregado, como é que eu vou viver? Eu vou morrer e tal. E era essa, assim, hoje eu olho, eu me lembro dessas cenas, assim, eu disse, cara, que terrorismo que passavam, né? E que essas pessoas eram vítimas da sociedade que não dava emprego, né? A sociedade tinha que dar emprego e pronto. E o governo tinha que dar emprego e as pessoas tinham que ter o fixo delas garantido. Ninguém falava sobre empreendedorismo, só que as pessoas tinham que ter um emprego. Mas alguém tinha que empreender para as pessoas terem emprego. Porque por mais que a máquina pública é uma baita empresa, né, que tem muitos empregos, aqui em Araraquara agora é uma reduzida, mas até a última gestão era a maior empresa da cidade que empregava pessoas. Então, assim, não tem lógica, né, cara? Tem que ter emprego, tá, mas quem que vai empreender para ter emprego? Então, nunca se falava do empreendedor, de como desenvolver novos empreendedores para que haja mais empregos, enfim, né? A gente foi aprendendo aí meio que nas coxas e mudando cultura aí. Hoje já se é mais falado disso. O próprio João Kepler, né, que é um baita empreendedor a nível nacional, ele tem 7 livros escritos, eu tenho 7 deles. Pelo menos que eu saiba são 7, porque eu tenho 7, né? Não li todos ainda, eu devo estar faltando uns 2 ainda para me terminar de ler. E instrui demais, né? Através do YouTube. Ele só não tem... ele tem treinamentos também. Isso aqui é um treinamento presencial, que eu ia aí esse ano e acabei não indo, né? Ia fechar com um parceiro meu, nós ia ir junto, acabei não indo, mas em breve vou ir, porque mexe com outros formatos de negócios aí, que é mais pra gente grande, assim, e como eu quero me tornar gente grande, tem que aprender com quem é gente grande, né? Mas ele traz sobre esse ponto, assim, cara, tu não pode treinar teus filhos a ter um fixo garantido. Eles têm que tirar da cabeça a aposentadoria. Eu também cresci com a mentalidade de aposentadoria. Não existe aposentadoria, cara. Primeiro que se pode falar com qualquer aposentado, pergunta se é suficiente o salário deles. Não é muito pequeno, né? Com exceções das aposentadorias especiais, que são pouquíssimos, raríssimos casos, né? De benefícios de uma casta privilegiada. A maioria das pessoas, 99% das pessoas, tem dificuldade de sobreviver com a aposentadoria. Então isso já tem que estar na cabeça das crianças desde pequeno. Cara, tu não vai contar com a aposentadoria, tu vai construir a tua própria sorte. Tu vai construir a tua liberdade financeira. E aí entra os ensinamentos de uma família, de pais que vivem isso. Primeiro passo, né? Vai instruir o filho, mas não vive, cara. É difícil, né? Ou pelo menos pratica em alguns âmbitos, né, esse formato de lidar com dinheiro e trazer essa cultura de que todo o dinheiro ele é conquistado. Tem uma máxima aí, né, que quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Criança, mendigo e beneficiário, vamos dizer. É os que ganham dinheiro, cara. O restante nós fazemos dinheiro. Nós temos que aprender e implantar isso na nossa casa e ensinar aos nossos filhos que o dinheiro ele é feito. Tu tem que produzir ele. E como? Cara, existem inúmeras formas de fazer, tá? Então essa é a linha que eu sigo com as meninas, que elas têm que aprender a fazer dinheiro, tá? Então na página 94 eu digo assim, ó, eu sigo a linha do João Kepler, percebi que ao dar um dinheiro de mão beijada às minhas filhas, elas gastavam facilmente. Porém, após cortar qualquer grana dada e gerar a capacidade de conquistar, elas pensam 2 vezes onde vão empregar aquele investimento.
pois sabem que não será fácil adquirir mais, porque se cria, se desenvolve a cultura da valorização daquele dinheiro. Que quando tu pega, cara, tu recebe fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Agora, aquilo que tu teve dificuldade para conquistar, tem um valor a mais, tem um sabor diferente. E tu vai ter um pouquinho mais de zelo ao empregar aquelas finanças. Entendido? Vai dar uma segurada assim, naquela grana. Vai utilizar de uma forma melhor e tu vai entender assim, cara, se é tão difícil eu fazer essa grana e eu botar essa grana trabalhar para mim também, daí tu vai entrar dos ensinamentos aí, tá? Que não é o que nós vamos detalhar tanto no livro, mas dá para começar a construir isso também, tá? Então a Manuela, ela tem 16 anos, ela cresceu numa vida, na nossa família, no tempo que a vida era mais escassa, nós não tínhamos carro com ar-condicionado. Eu me lembro uma vez a gente foi para uma lagoa com ela, num Ford Ka, aquele primeiro modelo, aquele cascudinho assim, de 2 portas. E não tinha ar-condicionado, cara, a gente voltou de lá num calorão, era fim de tarde, ela derretia, ela dormiu no banco de trás, ela era pequenininha, ela derretia assim, né? E nós naquele calorão, naquele carro. Era a realidade de vida, não tinha ar-condicionado nas casas, né? Cara, era bem limitado algumas coisas assim. E tá tudo certo, tocava o barco. A Esther já não, a Esther já cresceu com todos esses benefícios, né, da vida mais moderna. Não que não existia no tempo da Manu, existia, só que a gente não tinha condições. A Esther hoje, né, realmente cresceu com maiores benefícios. Quando ela nasceu era um pouquinho mais escasso também, mas estavam mais avançados em algumas coisas. E assim a gente foi treinando elas, tá? A Manu hoje, ela com 16 anos, ela tem um trabalho, que é aqui na M2, ela é secretária júnior aqui, e ela ganha um salário aqui, tá? Desse salário, ela paga a escola particular dela. Fazem 2 anos já. Então, desde os 14 anos dela, ela paga a escola dela. Ela foi para o ensino médio, começou a pagar a escola dela. Porque no ensino fundamental, nós pagávamos a escola e no final do 9º ano, ali no 9º ano, eu comecei a pagar mais um cursinho para ela passar num técnico, um curso técnico federal. E ela fez as provas e tal, e eu não estava assim com esperança que ela passasse e tal, porque ela não é uma menina tão CDF. Ela tem um perfil um pouco diferente. E também não sei se eu queria que ela passasse, mas eu paguei o cursinho para que ela pudesse melhorar nos estudos e tudo mais, porque ela veio de escola pública até o 6º ano, então no 7º ano que ela entrou para a escola particular, então ela tinha uns atrasos ali. Eu não acreditava em escola particular até a Manuela entrar. Muita diferença. Nossa, cara, sai do 8 para o 80, assim, muita diferença. Ainda mais a nossa escola aqui, que é uma escola centenária, tem 103 ou 104 anos. Uma escola luterana com princípios e valores bem definidos. Claro que não é perfeita, né? Mas, assim, tem muita coisa. Uma escola pequena, turmas de 14, 15 alunos. Todo mundo se conhece. Então, muito diferente, mas muito diferente, cara. O ensino, a capacidade de aprendizagem, o ambiente e tudo mais. Só que daí, como ela não passou, eu disse, tá, então não passou, então agora tu vai pagar a tua escola. Tu vai pagar teu ensino médio. E vai começar a construir, a obter responsabilidades. Ela, na época, ela vinha para o escritório, ganhava uma grana ali menor, só que não tinha muita responsabilidade. Daí a gente falou assim, ó, a partir do próximo ano, tu vai trabalhar no escritório com horários, com tarefas, tudo, como qualquer outro colaborador lá dentro. E tu vai ter um salário, e desse salário tu paga a tua escola e o resto é teu. E não é um salário cheio, é meio salário, na verdade, ela ganha, né? Meio salário mínimo, é mais ou menos o que ela ganha aqui. E ela paga e sobra uns troquinhos para ela. Depois ela tem 5% de tudo que eu gero de receita através dos meus treinamentos, através das mentorias, através de cursos, né, do digital e tudo mais. Eu tenho um controle de entradas, que esse é um braço meu de receita pessoa física. Então, tudo que entra ali, 5% é dela. Por que ela faz? Ela cuida do meu Instagram, ela cuida das minhas YouTube, redes sociais, ela trabalha como designer e me dá assistência nesse trabalho aí. Ela foi a capista dos livros, enfim, tudo que eu precisar, assim, nessa parte mais tecnológica, é ela que desenrola.
Agora estamos iniciando uma sociedade do treinamento digital para escalar isso em nível nacional. E tem uma pessoa de Santa Catarina, acho que é nosso sócio. Então, ele é nosso sócio com uma porcentagem, a Manu tem 5% e eu tenho o restante. E nós estamos trabalhando juntos, mas quem está dando todo o suporte ali é a Manu, dessa parte tecnológica, que ela já sabe, né, que já vem acompanhando, porque eu já investi em estratégia digital. Tinha uma menina que trabalhou 10 meses comigo aqui, nos dando todo o suporte de ajuste, de um monte de coisa assim. Então a Manu veio aprendendo com eles e hoje está expert para poder avançar nisso. Então ela tem essa sociedade que tem uma rentabilidade dela, né? Então, é claro que tem vezes que entra uma grana maior, tem vezes que não entrou nada, então, mas ela tem uma rentabilidade nesse sentido também. E ela tem um outro negócio que é uma sociedade comigo daí também, só que essa é um meio a meio, que é a Olive Trees. Não é Oliver, é Olive Trees, que é uma venda de oliveiras de 8 anos, 15 anos e 25 anos. Tem também oliveiras centenárias, né? Então ela montou uma página e ela está desenvolvendo isso. Inclusive essa semana eu estive em Gramado lá e a gente viu uma casa que vai ser colocada uma dessas oliveiras e tal, e ela está negociando e ela fica à frente desse negócio, tá? Ela até não tem se dedicado muito para isso, mas está ali organizando para a gente poder daqui a pouco dar um motor e virar um baita do negócio. Tem potencial para isso. Então ela montou tudo, está fazendo os primeiros negócios e está avançando. São experiências, né? Então ela é uma menina que nunca teve muita moleza e tem muitas responsabilidades. Nós somos muito orgulhosos dela, né? Como ela tem desenvolvido no caráter dela, na personalidade, com valores e princípios bem definidos. Então ela é uma menina que não fica batendo perna na rua, né? Nunca tivemos problema nesse sentido. Teve um período ali no livro, ela vai falar, e essa semana provavelmente eu vou entrar na parte que ela escreveu, ela fez uma colaboração, ela é uma coautora aí também do livro. Quando ela estava com 11 para 12 anos, que foi bem na pandemia, ela teve umas dificuldades, né, nesse dia. Quando eu entrar na parte dela, eu deixo para falar, tá? E a gente passou 1 ano e pouco, assim, dando uma pressão nela. Mas ela entendeu, ela virou a chave e realmente, uma menina que tem um perfil missionário. Ela se forma o ano que vem no ensino médio e 2027, a princípio, está programada para passar um intercâmbio no Canadá durante 6 meses, numa escola de ministérios lá. Está estudando inglês para isso, se preparando e tudo mais, e a gente está dispostos a investir nessa jornada dela aí, porque nós sabemos como é importante ela ir ter uma experiência fora. E hoje, no final de semana, ela sai. Não é todo final de semana, mas ela sai e vai para Novo Hamburgo, onde nós temos a sede da igreja. Ela tem muitos amigos ali e famílias que nós conhecemos, que nós confiamos, né? E geralmente ela volta só domingo depois do último culto, né? E ela fica ali meio que nômade. E é muito legal quando o retorno dessas famílias, desses pais que nos dão, falando sobre ela. Então é bem bacana, assim, a gente tem treinado ela muito com esse perfil empreendedor, e se tu sentar para falar com ela, ela vai ter um papo aí bem de alto nível contigo sobre empreendedorismo, tá? E então a gente trabalhou bem forte com ela nesse sentido, está trabalhando ainda, né, nessa parte de autonomia das finanças dela também. E a Esther, 8 anos, aí é uma outra pegada, né? Ela não tem tanta autonomia, ainda está começando a construir, né, a história dela. É uma personalidade bem mais forte, bem mais marcada do que a da Manu. A Manu é muito mais maleável. A Esther é muito mais persuasiva. Ela não aceita não, ela dá pressão, ela vem, às vezes chega a irritar, assim. Ela tem uma outra personalidade. Mas nós estamos moldando ela também dentro desses princípios de ser dona da própria vida. Tu tem que dar conta. Tem que dar conta das responsabilidades ao redor, tu tem que assumir as tuas níveis de responsabilidades. E as finanças é uma das ferramentas que nós usamos. E isso tem sido bem legal, porque ela tem respondido muito bem a isso. Então hoje, se tu sentar do lado da Esther e começar a bater um papo, toma cuidado. Porque ela vai te botar a fazer alguma coisa em benefício dela, rapidamente. Ou ela vai te vender alguma coisa, né? Alguma rifa, alguma coisa. Ela tem facilidade de vender, cara. Ela pegou umas rifas aí da escola de dança que elas fazem. Elas pegaram umas rifas para pagar suas próprias
vestimentas, né, do evento que vai ter agora no final do ano. Cara, ela vendia assim pra uma galera que nem eu imaginava que ela ia vender, que eu não venderia, não ofereceria, assim, e ela vende. Então nós temos alguns cases com ela, tá? Um dos cases foi eu busquei ela na escola e a Esther, ela estuda. Aqui a creche não existe particular, tá? Então ela estudou, foi na creche pública, que são muito boas aqui, inclusive. Daí no jardim, ela foi numa escola pública, pequena aqui e tal, muito boa também. Daí quando no primeiro ano a gente transferiu ela para a escola particular. Então nós pagamos a escola particular dela, ela está no segundo ano. Cara, em 2 meses ela já estava lendo, escrevendo, ela flui, ela pega um livro e lê, como qualquer adulto, assim, ela tem facilidade de ler, ela escreve com pouquíssimos erros, ela lê muito, ela desenha muito, ela é bem desenvolvida, tá? E a escola tem ajudado muito nisso. Eu peguei ela na escola ano passado e como a escola particular não tem merenda, né, que nem escola pública, ela tem que levar a merenda dela ou comprar uma merenda lá, que tem a cantina. Como nós não damos dinheiro para merenda, nós não damos, né? As meninas lá em casa, se elas abrem a geladeira, é um mini mercado. Tem de tudo, cara. Danone, iogurte, refrigerante eu evito de ter, mas às vezes tem, assim. Tem... que é umas bebidas diferentes que elas têm lá? Cara, suco, aquele suco em capo, suco natural. Cara, abre ali, geralmente tem uma meia dúzia de coisa diferente dentro da geladeira. Quando abre um gavetão lá, lá de casa, tem sei lá quantos tipos de merenda diferente, assim. A Bradissa sempre mantém isso bem abastecido. Então elas não têm necessidade de ter uma grana para comprar na escola. Tudo que elas precisam tem ali. Se elas querem comprar uma merenda na escola, que é diferente, um salgadinho, alguma coisa assim, um chocolate quente, essas coisas, usa o dinheiro delas. Ah, mas não tem. Então não compra. Aprende a usar o que tem. Nós não damos, com raríssimas exceções, algum dia especial, tá, não, te dá uma graninha onde tu compra lá. Mas é bem raro mesmo. Geralmente isso aí está atrelado a algum serviço. E daí eu peguei ela o ano passado ali, na escola, só para finalizar esse assunto aqui da geladeira e tal. Eu cresci numa geladeira que só tinha água e margarina. Era isso que tinha. E minha mãe fazia os pãozão e tinha mel, açúcar mascavo, né, para botar nesse pão. Era assim que funcionava. A geladeira lá de onde eu cresci. E um dia eu já era casado, e nossa geladeira era escassa assim no começo, né? Eu era casado, eu estava dando aula para empresários de personal. E eu fui na casa de um aluno meu, que era um amigo, inclusive, e chegamos meio que juntos e disse, cara, espera aqui um pouquinho na cozinha, eu já vou me liberar. Eu sentei assim, veio o filho dele, abriu aquela geladeira, cara, recheado de danete, dessas coisas assim. E eu pensei, eu ainda vou ter uma geladeira assim. E hoje a gente tem, porque isso para mim é importante. Não é uma coisa assim, nossa, que riqueza. Não, cara. Não é um absurdo de caro. Mas para mim é uma riqueza. Meus filhos poderem abrir, eu abri a geladeira, a Letícia abrir, tem as bebidas que a gente gosta de tomar lá também. Tá sempre ali. A Letícia tá sempre abastecendo ali. Porque uma aguinha com gás, eu amo água com gás. E para mim isso, quando eu via as pessoas, eu tinha uma aluna que chegava na aula, eu sempre atendi nas casas, né? E essa aluna era no apartamento dela, né? Tinha um espaço de academia embaixo lá. Ela chegava na aula, ela abria uma garrafinha com gás. Toda aula. Eu pensei, nossa, isso é coisa de rico, né? Pegar, abrir uma água com gás. Hoje eu devo tomar umas 2, 3 por dia, principalmente no verão e que é mais quente. Parece um luxo, cara, mas eu compro no mercado de fardo. É barato. É um pila e pouquinho. Então você tem que abrir mais caro. Eu posso tomar 3 águas com gás que não custam um café ali da padaria. Então é questão de organização, né? Não é assim, nossa, que absurdo, cara. É só questão de organização. Claro, se eu comprar uma água com gás, dependendo do lugar, eu vou pagar 5 pila, 10 pila. Já paguei 12 pila numa água com gás, dependendo do lugar. Então é isso aí, é questão de organização. Mas para mim tem sinônimo de cara, me sinto rico em ter uma água com gás lá em casa, em ter uma geladeira farta. Não preciso ter o melhor carro. Já falei, né, em outros momentos que eu não tinha nem carro, cara. Mas já tinha empregado em casa, já tinha essa geladeira, já tinha um investimento alto na Letícia ali, né, para que ela pudesse ter alguns sonhos realizados na parte estética. E eu não tinha carro. Não tinha carro, eu usava uma moto. E o carro era da empresa, né, a Letícia que usava. Então, para mim, tem coisas que tem
muito mais valor. Porque às vezes a pessoa tem uma geladeira, tem um carro novo na garagem, usa bem pouco para não gastar gasolina, mas tem um carro novo, a geladeira é escassa, passa trabalho, não sai passear com a família. Cara, não funciona. Tá errada a ordem das prioridades, mas tem um carrão lá. Não que hoje eu não tenha um bom carro, tenho um excelente carro. Poderia ter um melhor até. Mas, cara, aquilo ali me serve muito bem, porque a minha prioridade não é carro. Tem algum viés ali importante de apresentação? Tem. Mas a minha prioridade primeiro está em outros aspectos, tá? Depois vem alguns status e tal. Só para fechar esse parênteses. Então, eu voltando aqui ao treinamento de filhos, na parte de finanças, eu peguei a Manu, a Esther, final da aula dela, um entardecer, né, de dia. E ela entrou no carro, ela começou a me contar, parará, o que tinha acontecido aquele dia. Daqui a pouco ela disse assim, pai, hoje eu não levei merenda, eu esqueci. Eu não tinha dinheiro também. Mas daí a tia da merenda falou que eu podia comprar e pagar amanhã. Eu disse, como assim? Sim, ela disse que eu podia e tal, daí eu peguei um lanche e tal, mas daí amanhã eu pago. Eu disse, tá, mas quanto que deu a dívida? R$10. Eu disse, R$10, cara? Nossa, tu tem quanto? Eu tenho 4,50, ela tinha. Tá, mas e daí? E a diferença? De onde tu vai arrumar essas 5,50, 6 pila aí? Não sei. Tu tem que dar um jeito. E até amanhã. Porque eu não vou te dar dinheiro. Essa dívida é tua. Tu que fez essa dívida. Aí comecei a dar uma palestra para ela, parará, sobre a importância e a responsabilidade de cuidar das finanças, de não fazer dívidas que tu não tem como pagar. Vim dando uma palestra para ela no carro. Daí chegamos no escritório e disse, vou pegar tua irmã aqui, nós vamos para casa. E tu dá um jeito, você dá um jeito de criar dinheiro até amanhã. O jeito mais rápido é vendendo, né? Ver o que tu tem para vender, dá um jeito de vender, é o jeito mais rápido de levantar de grana, é vendendo alguma coisa. Beleza, as duas chegaram em casa, entraram pro quarto da Manu. Não deu meia hora, assim, cara, começou a entrar uns atos no grupo da família. O que aconteceu? Elas identificaram alguns ursinhos, que é a Startinha, que ela estava disposta a vender, que elas têm bastante ursinho e tal, tem uns ursão enormes lá. Mas uns pequeninhos, elas olharam por assim, cada um dessa aqui vale uns 6 pila, dá para vender por 6, vamos jogar 3 para tentar vender um pelo menos. Daí a Manu fez uma copy, né, a Manu é boa de copy. E daí tiraram uma foto do ursinho, botaram no grupo da família, a Esther pegou o telefone da Manu e fez áudios, né? Dia da Tainara e tal, essa girafinha aqui tem a cara da Cecília, ela vai amar, vai ser muito bacana, tenho certeza que isso é um excelente presente para ela, e não sei o que, parará, custa R$6. Daí fez isso, por primo, eram 3 primos pequenos ali, que ela poderia, que é o público-alvo, e ela fez isso. Acabou vendendo os 3, fez R$18, né? Gastou 6, foi para dívida, sobrou 12 ainda. Então foi uma experiência bem legal, porque eu podia dar uma grana para ela, cara, tranquilamente, podia pagar merenda para ela todo dia. Não é esse o caminho. Ela não pode ter essa sensação do fixo garantido, das coisas fáceis. Elas não têm. As gurias me pedem alguma coisa, elas já sabem que vão ganhar um não. É não na lata, assim. Sempre vai ser não. Depois eu vou pensar, dependendo das circunstâncias, se vai rolar ou não. Mas geralmente, seu cara é não. A maioria das coisas é contigo. Chegou no mercado, quero. Tem em casa. Tem dinheiro aí contigo? Não tem então. Quer comprar alguma coisa que é supérfluo, que não faz parte daquilo que nós temos que suprir? É contigo, meu. Te vira. E funciona muito bem. Ela já tem isso bem drivado na cabeça e é bem tranquilo. Outra coisa que aconteceu foi, até no livro, estava acontecendo quando eu escrevi o livro. Isso já finalizou, né? As gurias estavam vendo uns marcadores, que é tipo uns canetão, assim, que eles chamam de marcadores, né? Hoje, modernamente falando. Tem 2 pontas, uma mais fina, outra mais grossa, elas usam para desenhos e tal, né? Os Bob Goods, né? Que é uma outra coisa, enfim, da criançada. E elas viram que tinham marcadores da Shopee, na qual a Manu já tinha comprado um fardo com 48 cores, e a Esther queriam também. E custava R$52. A Manu tinha dinheiro, comprou o dela, tudo certo. E a Esther, eu quero também pra mim e tal, porque a Manu, cara, esse aqui é meu, eu não vou te emprestar, isso aqui é pra mim. A Manu gosta de desenhar e tal, ela é uma baita desenhista. Daí a Esther, mas me empresta então. A Esther foi lá ver quanto tinha de grana, tinha R$19. E disse, Manu, me empresta então 32, depois eu dou um jeito de te pagar. Daí a Manu, eu não vou te emprestar, vai pedir pro teu pai.
E daí, não, mas o pai não vai me dar dinheiro. Tá, então, eu já levo uma proposta para ele, e as duas conversando. Né? Fiquei sabendo isso depois. Daí elas montaram uma proposta, como a Manu ajudou, a Manu é a mentora, né? Ajudou a Esther a montar uma proposta, porque veio boa a proposta. Daí a Esther foi lá, me chamou e disse, ô pai, seguinte, eu lavo a tua louça por 2 meses por R$32. O que tu acha dessa proposta? Porque lá em casa, depois do almoço, cada um lava o seu prato, a sua louça ali básica, né? Daí eu disse, tá, daí eu comecei a trocar uma ideia com ela, tinha umas questões do passado que eu precisava aproveitar para dar uma pressão nela, que ela não tinha honrado alguma palavra lá, e eu disse assim, é o seguinte, como tu deu uma falha na outra, o ano passado ali de uma situação, tu faz um contrato. Eu perguntei para ela exatamente o que era e tal, né? Eu vi que era legítimo, né? E a proposta era boa, eu disse, tá, faz um contrato, escreve um contrato com as tuas palavras, põe a data de hoje, assinatura do contrato, a data de término, quando vai terminar esse contrato, a execução de todos os serviços, e o valor direitinho, e eu vou te pagar quando tu terminar de executar o contrato, daí eu te pago. Tá, beleza, foi lá, deu 10, 15 minutos, veio ela com uma folha, com o contrato, tal, assinei, guardamos o contrato, aqui tá o contrato, tal. E foi bem importante o contrato. Teve um momento ali no meio do caminho que ela queria mudar as ideias dos termos do contrato. Aqui, ó, tá aqui, ó, contrato, tal. Porque na cabeça dela a gente começou final de um mês. Começamos final de março, acho que ia até final de maio. Alguma coisa assim. E daí ela já queria contar, tipo, março um mês e abriu outro mês. Já fechou 2 meses. Não é assim. 2 meses corrido, vai assim. Então vai dar 3 meses. Não. Vai andar durante 3 meses. Só que o tempo corrido vão ser 60 dias, que vale por 2 meses. Eu tive que... Se não tivesse o contrato na mão, eu tinha apanhado. Porque ela é persuasiva. Ela não... Daí tá, ela entendeu. Então foi lá, a gente matou a charada e ela conquistou os marcadores dela. Então, assim, para finalizar, tá? É assim que eu treino minhas filhas em relação ao dinheiro, sempre, lá na página 9,6. Sempre que elas querem alguma coisa no qual eu entendo não fazer parte de uma necessidade básica, elas devem conquistar. Inclusive, dessa forma, podem pagar as multas da aula de ontem, né, sobre multas. Pode pagar e sentir a frustração de perder um dinheiro que foi conquistado devido a uma falta de disciplina pessoal. Até para elas são muito restritas. Dificilmente eu tenho conseguido cobrar multa ultimamente. Faz tempo, assim, elas ficam muito disciplinadas, porque como a grana que elas conquistaram, ter que pagar uma multa sem poder aproveitar aquela grana, então funciona muito bem, né? A multa e também a formato de conquista. Claro que também, às vezes, eu puxo algumas coisas para que elas possam conquistar aquela grana, né? Então, a gente dá uma favorecida para usar como treinamento, em vez de dar uma grana, tô vendo que elas estão merecendo, coisa assim, tá? Então faz isso aqui, o que tu acha dessa proposta? Tu faz aquilo lá, vai ganhar essa grana aqui, tá tudo certo? Tá, beleza. E a gente avança. E na página 96 tem umas tarefas, extremamente importante fazer as tarefas. Instrua seu filho, sempre fazendo perguntas, então faça as perguntas e eles vão respondendo, e a responsabilidade que estava sobre você recai sobre eles, porque eles vão dar as respostas dos caminhos. Segunda tarefa, construa um formato de multas toda vez que não cumprir com suas obrigações. Construa um formato de multas toda vez que ele não cumprir com suas obrigações e cobre a multa na íntegra. Não deu multa, cobre, cara. Cobra. Mas não tem dinheiro, então tu vai fazer tal serviço para pagar essa multa. Tem que ser cobrada. Se tu começar a aliviar, aí vira Brasil, né? Impunidade e tal, daí não tem mais lei. Número 3, sempre guarde o carrinho no supermercado, sem precisar falar nada, apenas permita que o seu filho observe. Tá? Naturalmente ele já vai aprender a ter zelo pelas coisas ao redor. E 4, construa uma cultura empreendedora para seu filho conquistar seu próprio dinheiro e autonomia. Beleza? Nossa, cara, agora que eu vi que já deu mais de meia hora de live. Show, deu louco. Então, tem aí nas páginas 96 e 97 as tarefas que é extremamente importante fazê-las. Certo, povo? Você que está olhando depois também, né? Sempre tem gente aí que acaba olhando depois, indo para o trabalho e tal. Pelo menos é o retorno que eu já tive, assim, né? Cara, às 5 da manhã, não, mas depois eu olho e tal, tá sendo importante, isso aqui, top, faz mal. Mas o desafio quem tá aí, né? O Marco, o Thiagão, às vezes tem uma outra galerinha às 5 da manhã, então de parabéns.
Bora, Papai do Céu, Tu és um Pai bom que sempre nos ouve, nós rendemos graças a Ti e nos pedimos sabedoria, né, para treinarmos nossos filhos e que principalmente na área das finanças, para que eles possam ter um desenvolvimento grande nessa área de responsabilidade e de produtividade, para que eles não sejam uns dependentes, tá, quando crescerem, mas que sejam aqueles que vão fomentar o desenvolvimento dessa nação. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Nos falamos. Consegui aqui que estamos em treinamento aí na área da corretagem. Estou fazendo um treino um curso bem bacana. Em breve vão ter novidades aí nessa área de corretagem a partir da M2 aqui, certo? E vamos lá que a melhor quarta-feira dessa semana já começou. Valeu, valeu!